Meio-dia e 32, agora eu já vou acionar a Mirna Abreu porque o programa está cheio de informações da entrevista já para as notícias da metrópole. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e boa tarde, Mirna Abreu. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E a gente começa o Notícias da Metrópole atualizando os casos da Covid-19. Olha só, os números foram atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo. No Brasil, nós temos 5.394.928 casos da doença, sendo 157.134 óbitos. São 13.493 casos por dia, a média nacional. Agora, quando a gente fala no estado de São Paulo, temos 1.091.000 casos 980 e são 38.747 vidas perdidas para a Covid-19. Na região metropolitana, a gente já tem aqui na nossa tela, já subiu para 88.389 casos, né? Isso mesmo, esses são os números da RMC com 20 cidades e Campinas, até esses dados são de sexta-feira. Nós vamos ter uma atualização a qualquer momento aqui na cidade. 36.798 casos da Covid-19, seguida de Indaiatuba com 7.737, Sumaré 6.486, Americana 6.071, Santa Bárbara do Oeste 6.113 casos. E aí a gente segue com as outras cidades, lembrando que a Americana ela tinha 5.900 e alguma coisa, então ela já passou também. E aí a gente vai seguindo com cidades que têm menos de 5.000 casos até chegar nas que têm menos ali. Engenheiro Coelho, 920 casos, Santo Antônio de Posse, 830, Pedreira, 608, Olambra, 438 e Morungaba segue com 175. Em relação às mortes, nós também tivemos uma atualização na cidade de Campinas. No total, o número da região metropolitana é este de 2.882. E Campinas responde a um total de 1.305 mortes até a última sexta-feira. Sumaré vem na sequência com 250, Indaiatuba 222, Santa Bárbara do Oeste 191, Americana 165, Hortolândia 156 e Valinhos também 156. As duas cidades estão com esse número desde a última semana. Paulínia 82, Nova Odessa 45 e aí a gente vai para as últimas cidades, né? Na verdade, as que mantêm aí um número bem pequeno, Arthur Nogueira com 24, Pedreira com 9 óbitos, Santo Antônio de Posse 7, Morungaba 4 e Olambra 3 óbitos. As cidades modelo aí, né? Com poucos casos e o índice de morte muito pequeno. Sobre os impactos, né, do coronavírus, as exportações caíram, né, aqui na nossa região. Isso mesmo, a gente registrou uma queda de acordo com setembro, né, em relação a setembro do ano passado, e é o pior número nos últimos 10 anos. Os estudos foram feitos pelo Observatório da PUC Campinas. Acompanhe. O que a gente verifica é que a pandemia continua afetando o setor externo na região metropolitana de Campinas, como a gente pode verificar nessa queda, na comparação setembro com setembro do ano passado, né, setembro de 2020 setembro de 2019, houve essa queda de 26% nas exportações, como também houve uma queda de em torno de 7% nas importações, o que acabou reduzindo um pouco o déficit estrutural que a RMC tem em relação à balança comercial, né, as exportações e importações. Essa queda ela está associada, sobretudo, à queda de alguns produtos considerados complexos, né, produtos industriais de maior valor agregado, infelizmente, e ela só não foi maior porque temos aí alguns produtos básicos, né, menos complexos, que seguraram essa queda de 26%. Com isso, a gente tem o pior patamar de participação nas exportações do Estado de São Paulo em 10 anos e também o resultado, né, o valor exportado, também é o mais baixo para a série de 10 anos, embora esse valor viesse caindo desde 2015.
Olha só, e quando a gente fala desses produtos, o que teve uma queda expressiva nas exportações na região metropolitana de Campinas foram agroquímicos, pneus, peças para motores de ignição, acessórios para veículos e polímeros. E o que a gente teve aí em contrapartida que aumentou nesse período foi medicamentos, centrifugadores, agentes líquidos e veículos automotivos. Por isso que a gente teve aí, de uma certa forma, essa compensação. No entanto, as exportações, segundo o estudo do observatório, aí, né, são números que ainda nos últimos 10 anos ficam bem abaixo da média. E a gente ainda fala um pouquinho das importações aqui, que também tiveram uma queda de 7,97% de acordo em relação a setembro do ano passado, com um volume de 1,12 bilhão de dólares, desculpe. Agora a gente vai falar um pouquinho, já que tudo isso envolve também emprego, né, Gabriel? Exatamente. E você aí de casa, sempre espera a segunda-feira para procurar emprego, quer saber como funciona? O CEPAT Campinas é uma referência, mas com a pandemia da Covid-19, a gente reforça aqui que ele está fazendo um atendimento diferenciado com agendamento e o André Aranha foi lá conferir. Bom, o CEPAT está fazendo o atendimento mediante agendamento. Agora, quem vai falar mais a respeito dessa situação, que está conosco na TV Câmara Campinas, é a Silvia. Como que está funcionando isso, Silvia? Bem, então, nesse período de enfrentamento à pandemia, o CEPAT vem prestando atendimento continuamente aos usuários, né, para os serviços de seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e ao microempreendedor individual, através do agendamento, né? Então, para evitar aglomerações e filas, o atendimento é feito mediante agendamento aqui no centro através do 156 e nas unidades do Ouro Verde e do Campo Grande, que estão localizadas nos Agilizas, através do portal do cidadão. Certo. E com relação ao mesmo período do ano passado, as vagas diminuíram? Houve uma diminuição no número de vagas, natural, seguindo aí o cenário nacional, né? Mas que a gente sente de agosto para cá, uma pequena retomada, né? Ainda não muito significativa, mas que já há um sinal de que algumas atividades estão sendo retomadas e o número de vagas tem aumentado. Então, repete para a gente o contato, por favor, para o pessoal que queira fazer o agendamento. Para quem precisar fazer o agendamento, então, aqui no CEPAT Centro, é feito pelo 156 e nos Agilizas Ouro Verde e Campo Grande, através do portal do cidadão, pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. Há também, André, uma opção para os trabalhadores, né? Até para que não haja necessidade de se deslocar até o posto de atendimento, que sejam utilizadas as plataformas digitais. Então, a gente tem aí um aplicativo do governo federal, que é o Cine Fácil, e um site também que chama Portal Emprega Brasil, que o trabalhador pode fazer o seu cadastro, consultar as oportunidades de vaga e, havendo alguma oportunidade de encaminhamento, ele consegue gerar essa carta para participar do processo seletivo sem a necessidade de passar pelo posto de atendimento. Perfeito, Silvia. Muito obrigado pelas informações. Obrigada. André Aranha para a TV Câmara Campinas. Né, que é o Sistema Nacional, tem o Emprega Brasil e o portal do CEPAT também aqui em Campinas. Cada cidade tem o seu centro público de apoio ao trabalhador e o CEPAT Campinas, Gabriel, olha, o Gabriel já deixou na tela aqui, cepat.campinas.sp.gov.br. Tem aqui, inclusive, os canais também para agendamento para o seguro-desemprego
que é o 156 das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, sendo que no Agiliza do Ouro Verde do Campo Grande, aí é o portal do cidadão que tem que entrar, que também está no site da prefeitura. E o cadastro para emprego é através do telefone 156. Olha, hoje, segunda-feira, nesse horário, nós temos 47 vagas disponíveis. Vamos ver quais são, Gabriel? Vamos lá. Então, quando a pessoa quer procurar emprego, ela abre o site, essa é a tela principal e ela tem que clicar em vagas de emprego para ela ficar sabendo. Tem aqui, ó, um aviso importantíssimo que o CEPAT ele só está atendendo por agendamento através daquele telefone do 156. São informações que você precisa fazer a leitura antes de se candidatar. E aí sim, Mina Abreu, as vagas que nós temos disponíveis hoje. Nós temos toda a lista, a gente vai exemplificar só alguns. Por exemplo, atendente de loja, experiência de 6 meses em carteira com vendas de semijoias, pratas e bijuterias. E aí vem todo o detalhamento, escolaridade, no caso, ensino médio, experiência de 6 meses, tem um salário, que aqui no caso é 1.449. Escala ao domingo, então você já sabe que vai trabalhar o fim de semana para não ser surpreendido. No bairro Jardim do Lago, né? Quem mora em Campinas dá para ter uma ideia mais ou menos já tem o salário de onde é. Tem tudo, olha. Depois, atendente de restaurante. Essa vaga é para Jardim do Lago e Santa Genebra, moradores de Sumaré e Hortolândia também. Olha, atividades, tem tudo que a pessoa vai fazer. E depois, ele fala inclusive quais são os shoppings da cidade que esse restaurante atua e que essas pessoas poderão trabalhar. Carpinteiro, caseiro. Olha, no caso de caseiros, a gente fala que é CEPAT Campinas, gente, mas quem mora também em algumas cidades da região metropolitana pode ficar atento, porque algumas vagas também são destinadas a vocês que moram aqui nas cidades conurbadas. No caso aqui, caseiro, olha só, moradores de Campinas, Hortolândia, Montemor, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Então, pessoas que moram nessas cidades também podem concorrer a essa vaga. E por aí vai, olha. Todas têm qual é o ensino, a descrição, o local onde vai trabalhar, para a pessoa até pensar, olha, eu não sei se eu posso ir até lá, para mim é difícil. Tem uma vaga aqui, instalador de TV a cabo, colocando que tem que ter CNHB. Então, veja todos esses detalhes, tem que ter experiência, o que vai fazer. Tem o adicional de periculosidade no salário. Então, tem tudo isso detalhado, é uma oportunidade, até porque tem muita gente que acabou perdendo o emprego nesse período de pandemia. E aí está por ordem alfabética, lembrando, Gabriel, que essas vagas, o 156, o CEPAT deixa bem claro que no agendamento, o que pode ocorrer? A pessoa agendou, viu a vaga hoje. Vamos colocar aqui, esse aqui, ó, torneiro repuxador, que é a última vaga da nossa lista aqui. Ele agenda para amanhã e, de repente, nesse agendamento, alguém já preencheu a vaga e a empresa tira a vaga. Então, é importante sempre estar olhando que quando agendou para o dia seguinte ou para um outro dia, se nesse período a vaga ainda está disponível ou não. Exatamente. A gente sabe que tem muitas pessoas procurando emprego, então o CEPAT é um ótimo canal, mas precisa ficar atento, então, já que na pandemia mudou um pouquinho o sistema e tem que fazer a ligação no 156 e você pode conferir as vagas cepat.campinas.sp.gov.br. Mina Abreu, vamos falar um pouquinho sobre saúde agora, porque tem um centro que está fechado até quarta-feira, né? O CS do Balão do Laranja, muito conhecido aqui na cidade, ele é ali na região do Campos Elíseos. Olha só, o Centro de Saúde Dr. Pedro Agápio de Aquino Neto, conhecido como Balão do Laranja, fica fechado até quarta-feira, porque está tendo uma manutenção predial e elétrica ali no posto de saúde, no centro de saúde. Na quinta-feira, a previsão é que o funcionamento seja normal. Nestes dias, em caso de urgência, você que é atendido nesse CS pode procurar o Centro de Saúde do Ipauçurama, que fica na Avenida Márcio Egídio de Souza Aranha, 351, no Jardim Ipauçurama, ou também no Centro de Saúde Perseu Leite de Barros, na Rua Boa Vista, 28, na Vila Perseu. Lembrando que todos os outros serviços, inclusive os de saúde bucal, que seriam realizados
no CS do Balão do Laranja estão sendo realizados nesses outros serviços de referência. Mas na quinta-feira o atendimento é normal por ali. Mas a gente tem uma rua interditada. E precisa ficar atento por conta das obras do BRT, porque até a próxima semana que ela vai ficar interditada, né? Isso, é uma importante avenida ali na região da Rui Rodrigues. Olha, é a Avenida Camusim, que está interditada no sentido centro, na altura da Avenida Aglaia. E essa interdição vai até o dia 6 de novembro, justamente por conta das obras do BRT. Nesse momento, a gente tem obras de requalificação asfáltica para que ali o corredor seja implantado naquela região. Então, como desvio, a INDEC sugere as vias Aglaia, Aneieri e Camaquã. A interdição da rua também impacta você que anda de ônibus. Olha só, são 6 linhas do sistema de transporte público coletivo. A 122, 128, 129, 131, 133 e 199. Essas 6 linhas não estão com ponto de ônibus ali. Lembrando que os agentes de mobilidade urbana da INDEC estão por ali para orientar, mostrar onde é o ponto de ônibus mais próximo ou então até mesmo os desvios. A via está sinalizada, mas de qualquer forma é preciso ter atenção ou então até acessar o Fale Conosco da INDEC, que é o telefone 118, ou através do portal da INDEC, portal.indec.com.br/Fale Conosco. Você também pode, se quiser, baixar o aplicativo da INDEC aí no seu celular, nos 2 sistemas, tanto o Android como o iOS, para que você tenha um aplicativo e saiba onde está sendo o desvio, quais são as sugestões, tanto desta via, que é a Avenida Camusim, que está fechada até o dia 6 de novembro, quanto tantas outras que muitas vezes passam por reparos aqui na nossa cidade. E, Mina Abreu, a partir de hoje, os espaços culturais na cidade de Campinas estão novamente liberados para a população? Sim, a gente já falou sobre isso na sexta-feira com a coletiva, onde o secretário de Cultura, Ney Carrasco, foi falando dos editais e também dessa abertura. Olha só. Hoje, então, a partir de hoje, a Estação Cultura, o CELS Mestre Alceu, que fica no Jardim Florense, e também o da Vila Esperança, as casas de cultura vão retomar paulatinamente aí essa abertura a partir de hoje, mas elas continuam com agendas virtuais. Nós temos, então, uns horários ali nessas agendas, inclusive foi falado que no caso da Estação Cultura, para ter treino de grupos de hip hop que já usam esses espaços e outras apresentações que a gente tem ali onde o pessoal ensaia, vai voltar a ter ensaio. Veja aí com o seu grupo de cultura que funciona ou no Florense ou também ali na Vila Esperança, se o seu grupo já está retomando esse trabalho. Já os museus da nossa cidade reabrem na quarta-feira. Olha só, a gente tem um horário reduzido, preste atenção. O MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, que fica ali ao lado da Prefeitura, e o Museu da Imagem e do Som, o MIS, eles se abrem e agora com horário entre 1 às 5 da tarde. Já o Museu Dinâmico de Ciências, que fica no Taquaral, o Museu do Café, o Museu de História Natural, que fica no Bosque do Jequitibás, e o Museu da Cidade, que é na Casa de Vidro, ali também no Lago do Café, eles abrem das 9 da manhã à 1 da tarde. E lembrando que neste primeiro momento eles abrem de quarta a sexta-feira. Lembrando que toda essa reabertura que acontece na cidade de Campinas com todos os protocolos de segurança. Então, a aula foi liberada, vai continuar existindo o distanciamento pessoal de 1,5 metro. São todas as adaptações para que a gente não tenha um aumento nos casos da Covid-19 no nosso município. E as bibliotecas na nossa cidade também, né? As bibliotecas, na verdade, elas reabriram na última quarta-feira. E o que a gente está tendo? Um calendário que em 4 fases.
Nesse momento, em que fase que a gente está? A gente está na fase de devolução de empréstimos de livros. Teve muita gente que emprestou livro antes da pandemia, acabou ficando com esses livros. Gente, é o momento de devolver os livros agora nas bibliotecas municipais. A gente tem a Biblioteca Central, que fica também ao lado do MAC, aqui ao lado da Prefeitura, mas temos outras descentralizadas que também realizam esse trabalho. Então, o momento é de devolver o livro, lembrando que os volumes devolvidos serão colocados em quarentena antes de ser novamente disponibilizados a novos empréstimos. Então, esse momento é ideal para você ir lá, devolver o seu livro na biblioteca, mas garantir aí a saúde dos próximos que também poderão passar. E como a gente é tudo novo, ninguém entende ainda e tudo está sendo estudado, esses livros passarão por quarentena. E aí depois também a gente pode ter um outro período que é o de fazer um empréstimo. Só que para fazer o empréstimo é preciso agendar, ou você liga na biblioteca que você costuma utilizar, ou então você entra no campinas.sp.gov.br/governo/cultura/bibliotecas e vê aí a biblioteca mais perto da sua casa para agendar o empréstimo de livros. Então, a fase 1, que é que nós estamos e começou no último dia 21, vai durar 15 dias. Aí depois vem a fase 2, olha só. Na fase 2 vai ser permitida pesquisa, leitura no espaço da biblioteca, respeitando a quantidade mínima de pessoas e o distanciamento. E depois elas vão receber atividades culturais, como saraus, encontros de leitura e até algumas apresentações. E também ela passa a receber doação de livros. Muita gente doa livros para as bibliotecas, então para doar é só ligar na coordenadoria das bibliotecas, que o telefone é o 19-2116-0500. Esse é o telefone das bibliotecas, mas os telecentros, que alguns funcionam inclusive no Agiliza Campinas, do Campo Grande, do Ouro Verde, nesse momento ainda não estão abertos. 7 meses de pandemia, acho que já deu tempo de ler o livro, já pode devolver. Já pode devolver. Já teve um tempo bem grande para você poder fazer a devolução. E a gente aguarda, então, o anúncio do dia certo dos teatros, previstos para voltarem aí no início de novembro. Nós temos em Campinas o Castro Mendes, o Teatro Maria Monteiro, que fica na Padre Anchieta, e o Carlito Maia, que fica dentro do Bosque do Jequitibás, mais a Concha Acústica, que é um espaço público municipal, também estão sendo previstos aí para serem reabertos em novembro, com todas as regras, e com certeza vai ser feito um anúncio de como vai funcionar cada um desses espaços. Falando um pouquinho sobre trânsito agora, sobre radar móvel, a gente tem uma informação importante. Nós tivemos aí um decreto que foi assinado no último dia 23 e a partir em 90 dias, o Departamento de Estradas e Rodagem vai publicar em seu site a localização de todos os radares instalados nas rodovias estaduais paulistas. Hoje, isso já acontece com os radares fixos, mas vai acontecer também com os radares móveis. Vai ter que ter, localização, horário de funcionamento dos dispositivos, limites da velocidade naquele trecho, e aí as pessoas vão poder também se organizar. 90 dias da lei sancionada no último dia 23 pelo governador do estado. Tá certo, então, Mina Abreu, notícias da metrópole de forma completa aqui no nosso Câmara Total. Muito obrigado, você volta amanhã? Volto amanhã falando da pauta, porque terça-feira é o dia da publicação da pauta no Diário Oficial do município, e também vou contar aqui no Notícias da Metrópole quais são as medidas de enfrentamento da Covid-19, a gente que está aí nessa fase verde, porque hoje à tarde nós temos coletiva do prefeito, então nós vamos saber quais as medidas tomadas aqui na cidade de Campinas e quais os próximos passos nesse processo de agora conviver com esse novo normal, né, Gabriel? Enquanto não tiver vacina, um remédio comprovado cientificamente que combata aí a Covid-19, a gente vai continuando nos protocolos de saúde e nos adaptando aí. Certo? Verdade, esse distanciamento pessoal, né? Exatamente. Então, muito obrigado, Mina Abreu. Com as notícias da Metrópole, ela retorna na terça-feira.